Na verdade, Apocalipse não, nós vamos ver escatologia, né? Aí nós vamos ver Daniel, nós vamos ver Mateus 24, nós vamos ver 2 Tessalonicenses, né? Vamos ver todas as questões proféticas, Daniel, e por aí vai. Então nós vamos ver escatologia e não Apocalipse. Apocalipse está contido em escatologia. Tá? Então as pessoas acham, vamos estudar sobre escatologia, vamos abrir em Apocalipse. Não é só Apocalipse que é escatologia, a Bíblia está permeada da doutrina das últimas coisas. Então, preparem-se, estudem. Eu tenho pelo menos um livretinho lá em casa com questões básicas sobre escatologia. Eu vou dar uma relida nele, acho que eu já li, e vou deixar disponível para os irmãos darem uma lida também. Principalmente, irmãos, acho que vou dar prioridade para aqueles que têm filhos, que participam da EBD, para estudarem juntos a princípio e depois passo para os outros. Porque normalmente quem já não tem filhos é porque já está há mais tempo na igreja, já estudou também essa doutrina e já tem uma certa base nisso. Mas ele serve para os pais dar um norte para os filhos daquele basicão do que a gente vai estudar. Tá? O livreto do Sproul vai ter ali umas 60, 70 páginas no máximo, né? Bem pequenininho. Então aí a gente vai desenvolvendo, ok? Já está não. Nós vimos semana passada, nós já começamos a falar sobre eclesiologia. Terminamos ali na parte onde fala que mesmo as igrejas mais puras sobre a terra estão sujeitas a erros doutrinários e comprometimentos. Tudo isso vimos na nossa Confissão de Fé Batista de 1689. Estudamos o texto de 1 Coríntios capítulo 5, onde Paulo vai falar sobre a degradação moral de pessoas, inclusive dentro da igreja de Corinto, que trazem princípios do mundo, ou até pior. O apóstolo Paulo fala que ali que há pessoas que façam coisas que nem no mundo se é cogitado fazer aquilo, de ter um relacionamento com um parente ali, de um homem ali ter relacionamento provavelmente com a sua madrasta. E aí Paulo fala de como tem que ser tratado esse homem, que ele tem que ser entregue a Satanás, tem que ser retirado do meio deles, e que qualquer pessoa que se identifique como cristão, mas que haja de uma forma diferente daquilo que o cristianismo prega, que haja de forma antagônica com aquilo que a palavra de Deus nos mostra, que não é para você sequer se relacionar com esta pessoa. Mas onde está o amor? O amor está em você disciplinar. Ele fala que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. E o texto ele faz esse paralelo. Então, ele fala que nós devemos nos associar com pessoas do mundo, no sentido de nós irmos até elas para pregarmos o Evangelho, mas tirarmos qualquer associação que exista entre um crente e uma pessoa que se diz crente, mas age como incrédulo. A pessoa que professa a fé cristã, mas age como incrédulo, fala, se afaste desse tipo de pessoa. Não é esse tipo de pessoa que o Senhor Jesus quer, para dar mau testemunho, uma pessoa que diz conhecer o Evangelho, mas não pratica o Evangelho. Então, dentro disso também, a nossa confissão de fé vai citar os textos de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, onde estão contidas as cartas às 7 igrejas da Ásia, que nós vamos começar a estudar hoje, e vamos estudar a primeira carta delas, que está lá em Apocalipse capítulo 2. Vamos ler até o versículo 7. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste.
arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nós vemos aqui então esta carta às 7 igrejas. Eu trouxe algumas ilustrações, algumas imagens para os irmãos verem, um pequeno mapa onde vai mostrar a localização destas 7 igrejas. Se os irmãos conseguirem ver aqui, ele faz como se fosse uma lupa aqui nessa região onde tem Patmos, onde João estava exilado nesta ilha, e aqui então tem Éfeso muito próximo aqui, e aí ele faz este zoom aqui mostrando aonde estaria cada uma dessas cidades às quais foram enviadas as cartas às igrejas. Então aqui Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Foi tirado do manual bíblico do Halley. Então essas igrejas, como já deixei escrito ali, são igrejas que elas representam todas as igrejas ao redor do mundo, em todas as épocas. Então, as características dessas igrejas que nós vamos ver aqui, muitas delas vão se encaixar com características da nossa igreja, de alguma outra igreja que existe na nossa cidade, alguma outra igreja ao redor do mundo, né? Então são características não apenas daquelas igrejas, mas de igrejas ainda hoje. São aplicáveis completamente a nós, né? Pelo menos alguns pontos delas. Algumas observações importantes. Esses aspectos das igrejas onde João vai apresentar, João, vamos lembrar, ele estava na ilha de Patmos, e ele recebe uma revelação, ele tem uma visão de Jesus Cristo glorificado ali no capítulo 1, e ele então recebe toda esta revelação do Senhor. Então cada uma destas igrejas, ela é apresentada um aspecto da aparência, da visão que João teve, do poder e da autoridade de Jesus Cristo. Tem um pequeno quadro aí, os irmãos podem ver, quando fala da igreja de Éfeso, por exemplo, que é aquela que nós estamos vendo aqui, fala de 7 estrelas na mão direita, os 7 candelabros de ouro. O capítulo 2, versículo 1 fala: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. No capítulo 1, versículo 16, ele vai fazer essa descrição de Jesus. Tinha na mão direita 7 estrelas, da boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então ele vem, versículo 13 também ele vai falar: no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares cingidos à altura do peito com uma cinta de ouro. E por aí vai. De todas as igrejas ele vai fazer esta comparação, falando sobre o caráter de Jesus Cristo, sobre uma característica de Jesus Cristo, uma característica visível ali de que João teve de Jesus Cristo. Então há este paralelo apresentando as igrejas, falando: este é o Jesus, é aquele que veio desta forma, é aquele que mostrou que ele conserva na mão direita as 7 estrelas. Então ele vem apresentando a Jesus Cristo a todas estas igrejas. Então aí os irmãos vão ver, cada um tem a sua característica. A Esmirna vai falar o primeiro, o último que morreu, que voltou à vida. A de Pérgamo vai falar a espada de 2 fios e por aí vai. Nós vamos ver cada uma delas ao longo destas semanas. Algumas características semelhantes nas cartas, talvez essa não tenha ficado tão visível aí para os irmãos, mas ele vai falar ali que existe uma introdução inicial. Então ele vai falar ao anjo da igreja tal, e este anjo provavelmente está servindo aos pastores, aos líderes das igrejas. A palavra anjo, ela significa também mensageiro. Então ele está introduzindo, falando ao anjo, aquele que é o responsável pela igreja, ao mensageiro, ao pastor desta igreja. Cada uma vai ter um título, um aspecto de Jesus, uma característica vista por João através daquela revelação, como nós já falamos no slide anterior, né? Ele vai falar ali de Jesus daquela forma, com
na sua mão direita as 7 estrelas e tudo mais, um aspecto da visão de Jesus. Em algumas delas vai trazer um elogio acerca desta igreja, como na igreja de Éfeso, aqui vai falar: eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Ele traz um elogio. Jesus não veio apenas para mostrar: isso está errado. Ele mostra os aspectos positivos desta igreja também. É importante olhar. Há aspectos positivos, quando eles existem, o Senhor mostra. Vocês são perseverantes, vocês trabalham, vocês se empenham. Depois do elogio, depois do afago, pode vir a disciplina também, porque há a condenação do erro. Jesus vai falar: olha, vocês fizeram isso, vocês se enredaram para falsas doutrinas, vocês se tornaram mornos, vocês perderam o primeiro amor. Então, ele vem mostrando em cada uma destas cartas a estas igrejas, ele vem mostrando algum problema. E aí ele traz uma correção, fala: olha, faça desta forma, volte-se para o Senhor, lembre-se de onde você estava, como você se perdeu. Então há esta correção, há uma admoestação, a volta ao Senhor, né? Então ele fala para essas igrejas: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito traz às igrejas, diz às igrejas. Ouça, o Senhor está falando com vocês, ouçam a palavra que o Senhor está falando. E aí, ao fim de cada uma dessas cartas, existe uma promessa. Na carta de Éfeso, ele vai falar: ao vencedor dar-lhe-ei. Todas elas ele vai falar no finalzinho. Na carta de Éfeso vai falar: dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. A de Esmirna, ele vai falar: o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. A da igreja de Pérgamo, ele vai falar: o vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha está escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E assim por diante, uma promessa e de características, de coisas que nós teremos na nossa eternidade. Então, são características, paralelos que a gente pode traçar entre estas cartas. Ok? Então, vamos pegar algumas características da cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade de um comércio e uma religião que trazia muitas riquezas para a cidade. Era uma cidade com uma riqueza muito grande, porque ali era um centro religioso, existia um templo muito grande em culto a Diana ou Ártemis, e ali iam até aquela cidade milhares e milhares de pessoas. Existia um teatro enorme lá, que também cabiam milhares de pessoas, e era um lugar de passagem, de comércio muito grande. Então, a cidade atraía muitos comerciantes e também pessoas que iam cultuar a Diana dos Efésios. Se os irmãos forem conferir lá em Atos capítulo 19, versículos 24 e 27, o texto lá de Atos 19, versículos 24 e 27 diz assim: pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices. E aí ele vem falando disso, né, porque havia uma conversão ali de muitas pessoas na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. E aí no versículo 27, só para a gente resumir, ele vai falar: não somente há perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Então, no grande centro comercial existia uma basílica de Diana lá. Eram vendidas ali imagens de Diana, eram feitas ali, pessoas iam até lá para adorar aquela deusa. Existiam cultos, sacrifícios ali. E quando pessoas começam a se converter, eles começam a se preocupar. Como assim? Se as pessoas começarem a crer neste Jesus Cristo,
elas vão deixar de comprar as imagens de Diana, elas vão deixar de fazer as oferendas no templo. Vocês imaginem uma cidade, se ela existisse em nosso país, onde ao redor o sistema financeiro, as finanças dela fossem basicamente envolvidas com a religião, e aquela população ali, ou as pessoas ao redor que fossem até lá, começassem a deixar aquelas imagens, a deixar de fazer aquelas oferendas, a deixar de comprar velas, deixar de comprar fitas, deixar de comprar aquelas imagens de gesso, né? Eles iam falar, mas como assim? Nós vamos perder o nosso ganho se essas pessoas começarem a crer. Era a fonte de renda deles. Era uma cidade, o pessoal fala, pujante. A cidade que uma das grandes fontes de renda era o templo de Ártemis. O templo de Ártemis naquela época de Diana era reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo. Capítulo 19, do versículo 35, ele vai falar: o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Então eles, além de ela ser uma das 7 maravilhas daquela época, o templo, eles tinham a ideia de que a imagem de Diana havia caído dos céus, provavelmente uma grande pedra lá, e provavelmente era um meteorito que havia caído do céu, e eles acreditavam que aquele meteorito era a imagem de Diana que havia caído do céu. E ali então era o lugar de adoração deles. E como assim? Isso aqui, as pessoas vêm para adorar aqui. Ela é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter. Eles tinham esta crença. Uma pessoa poderia ter uma crença de tal imagem veio de tal lugar e ela surgiu aqui. E aí as coisas começaram a dar certo e o nosso lugar começou a ser abençoado, então nós temos que adorar esta imagem aqui. Verdade? A gente tem essa ideia. Nós temos uma basílica em nosso país onde eles dizem: tal imagem foi pescada aqui e não estávamos conseguindo pescar, e quando pescamos aqui, essa imagem começou a dar bastante peixe. E aí fizemos então a nossa, se tornou aquela que é a santa padroeira aí do Brasil, daqueles que creem nela. Uma das características da cidade também que era uma moralidade muito baixa na cidade. Eu trouxe uma citação aqui do comentário que fala assim: durante séculos o templo de Ártemis foi declarado um lugar de refúgio para qualquer pessoa que tivesse cometido um crime. Até mesmo partes da cidade vieram a ter status de lugar de refúgio. Então uma pessoa poderia ser um assassino, um ladrão. Se ele fosse até o templo de Ártemis, de Diana, ou em algumas circunvizinhanças do templo, ali ele estava seguro. Era um lugar de refúgio para ele. Ele não poderia ser preso, ele não poderia ser punido. A moralidade era extremamente baixa. As pessoas eram extremamente promíscuas naquela cidade. A moralidade era extremamente baixa. Eram pessoas vis. Por outro lado, muitas conversões aconteceram na cidade. Como nós vimos, estas conversões trouxeram muito dor de cabeça para as pessoas daquela cidade. Se você está numa cidade onde a moralidade é baixa e aquela imoralidade ela é completamente aceitável, a idolatria é grande na cidade e aquilo é aceitável e é louvável porque aquilo traz dinheiro para você. Se as pessoas começam a compreender que aquilo é errado e deixar de lado, aquilo começa a trazer problemas para aqueles que creem dessa forma. Capítulo 19, versículo 18 diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Era muita coisa. Eles queimaram aqueles livros de mágica. Eles abandonaram aquelas obras deles. Eles
foram deixando de lado, eles não queriam mais viver como mágicos, feiticeiros, nada disso. E aqui o texto fala que aquilo lá remontava 50 mil denários. Vamos lembrar que o denário é um dia de trabalho de um trabalhador braçal. É o salário de um dia. 30 denários é o salário mensal. 360 denários é o salário anual. E aqui foram 50 mil denários. São alguns anos, algumas décadas. Mais de uma década. Muito mais. Então, as pessoas foram abandonando, deixando de lado, crendo no Senhor. E claro, aquilo vai causar confusão. Como assim? As pessoas estão deixando, as pessoas não querem mais imagem, as pessoas não querem mais praticar artes mágicas, as pessoas estão deixando a sua vida promíscua, elas não vão mais ao templo. Como isso vai acontecer? E nós vamos ir à falência porque nós vendemos essas imagens e as pessoas não vão mais comprar. E essas pessoas que não creem mais, elas vão, para os viajantes que estão chegando aqui, elas vão fazer a cabeça deles aqui, vão começar a falar desse Jesus para elas também. E aí essas pessoas que estão vindo para cá, elas podem crer também, não vão comprar as nossas coisas e não vão mais ao templo. Então perceba que o cristianismo, ele cria confusões também. Nós somos de paz, é verdade. Nós não ficamos buscando guerras, mas por Cristo nós entramos numa guerra e devemos entrar numa guerra. E devemos compreender, não, gente, olha, vamos viver em paz, não vamos criar nenhum conflito. Por amor a Cristo, muitas vezes precisamos entrar em conflitos. Era uma população, existia uma população numerosa de judeus naquela cidade, que a princípio alguns deles aceitaram, creram no Evangelho, e alguns, algum tempo depois, negaram o Evangelho. Capítulo 18, versículos 19 ao 21, um pouquinho para trás, no capítulo anterior, o texto fala ali: chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu, mas despedindo-se disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Então estava ali, ele prega aos judeus, e os judeus aceitam aquela mensagem e falam: continua aqui conosco, continua pregando a palavra. Ele fala: não dá. E ele vai para parte de Éfeso. Houve uma aceitação de alguns judeus na sinagoga. Por outro lado, nós vemos o capítulo 19, versículo 33, onde fala ali, depois de toda aquela confusão, onde as pessoas começam a queimar lá os seus livros e tudo mais, há um certo tumulto na cidade, e no versículo 33 do capítulo 19 diz assim: então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, assinando com a mão, queria falar ao povo. Então os judeus, dentre aqueles que geraram a confusão e levaram Alexandre à frente para que Paulo fosse preso e Silas fosse preso, os próprios judeus dão uma mãozinha para falar: vai lá, porque vocês estão criando confusão aqui. Então havia os judeus ali também, não foram todos os judeus que compreenderam a mensagem, mas alguns negaram a mensagem do Evangelho. Umas características da igreja, voltando então para o nosso texto de Apocalipse, depois que vimos todas essas questões importantes sobre a cidade de Éfeso. Nós vemos que Cristo se dirige a esta igreja. Versículo 1 fala: o anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aí os irmãos, como nós não estamos estudando o Apocalipse aqui, ainda vão falar: não entendi nada, porque o texto aqui está falando ao anjo da igreja, e como nós já explicamos, este anjo refere-se ao pastor, que é o mensageiro. A palavra anjo também significa mensageiro. Ele fala: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros. Mas o que é isso? Alguém com 7 estrelas na mão? Nós precisamos compreender que o livro de Apocalipse ele é altamente simbólico. Obviamente que sempre que nós lemos algum texto, nós vamos procurar lê-lo de forma literal, mas existem textos que são simbólicos e nós vamos interpretá-lo de forma simbólica. Essa também é uma grande briga com relação à escatologia, o que é simbólico, o que não é. Nós vamos ver isso para frente. Mas é interessante que o texto aqui ele nos mostra
e nos explica o que são essas 7 estrelas e o que são esses candeeiros. Vejam lá no versículo 16, capítulo 1 de Apocalipse. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca afiada saiu uma espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol, a sua força. Então ele vem falando acerca destas estrelas. E aí nos versículos 12, voltando um pouquinho, versículos 12 e 13, ele fala: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A descrição de como Jesus estava ali, que ele passava no meio dos candeeiros, e que ele estava com as estrelas na mão. E aí então, quando ele vai explicar isso no versículo 20, ele fala: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, 7 estrelas são os 7 mensageiros, os 7 pastores, cada pastor da sua igreja, é um pastor de cada igreja. Então, as 7 estrelas na mão de Cristo são as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, não são os 7 pastores, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então há um simbolismo onde o próprio Senhor explica aqui. Nós não precisamos, é importante nós atentarmos para o contexto do que há aqui. Porque se nós formos ler só o capítulo 2, de repente a gente vai começar a criar um monte de situações aqui. Porque os 7 candeeiros são, sei lá o que, alguma coisa que vai trazer luz no futuro, e é o Senhor Jesus que vai iluminar toda a terra, e as 7 estrelas são estrelas que vão cair do céu e trazer julgamento ao mundo. O texto está explicando, o texto está falando que os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos, 7 estrelas são os pastores, e os 7 candeeiros as igrejas. Isso fica muito claro no texto. E aí então, o versículo 2, o Senhor fala: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste a provas os que assim mesmo se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. O Senhor começa a elogiar a igreja de Éfeso aqui. Ele fala: olha, eu conheço o seu trabalho, a sua perseverança, vocês trabalham, vocês são perseverantes, vocês não suportam homens maus, vocês expulsam os falsos apóstolos do meio de vocês. Vejam como há virtudes nesta igreja, uma igreja perseverante, uma igreja que trabalha. O Senhor está falando: olha, vocês são atuantes, vocês estão trabalhando, vocês não estão suportando a falsa doutrina, mas vocês são uma igreja tradicional, vocês são uma igreja ortodoxa, vocês são uma igreja que permanece conhecendo a palavra de Deus e prezando pela verdade da palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa! Não são características excelentes? São características importantes para a igreja? Quem não gostaria? Quem não quer uma igreja onde as pessoas trabalham, onde as pessoas estão perseverando, onde as pessoas estão atentas às falsas doutrinas e não toleram as falsas doutrinas? Se há um falso apóstolo no meio ali, naquela época existiam muitos apóstolos, ditos apóstolos, que eram itinerantes, e iam às cidades tentando ludibriar as pessoas, eles não toleravam falsos apóstolos, e eles expulsavam essas pessoas do meio deles. Eles prezavam pela doutrina da palavra de Deus. Eles eram zelosos pela doutrina da palavra de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Você fala: olha que características excelentes. Uma igreja que trabalha, uma igreja que persevera, uma igreja que não tolera homens maus, uma igreja que não quer que as pessoas que não prezam pela palavra de Deus permaneçam no meio dela, pessoas que
que não estão ali para tolerar qualquer pessoa que chega e fala qualquer coisa. Não, vai ser provado pela palavra de Deus. Eram pessoas que promoviam o nome de Jesus. O versículo 6 ainda, uma das características, virtudes desta igreja, fala: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Ela, ao contrário da igreja de Pérgamo, que se deixou levar pela doutrina dos nicolaítas, alguns dizem que envolviam questões morais aqui, outros falam que era algum tipo de gnosticismo, alguma coisa assim. Mas ela odiava esse tipo de coisa, ela não se envolvia com esse tipo de coisa, ela era zelosa nesse sentido. Então, quando a gente para e pensa nessas características, você fala: poxa, que igreja saudável, uma igreja que preza pela doutrina, uma igreja que persevera, uma igreja que está ali atuante, trabalhando. Que características boas esta igreja tem. É esta igreja que eu quero estar. É esta igreja que eu quero permanecer, é esta igreja que eu quero viver. É nesta igreja que eu quero me doar e viver a minha vida lá e crescer nesta igreja. Entretanto, depois do elogio que o Senhor dá, das virtudes que o Senhor fala sobre a igreja de Éfeso, ele vai trazer a seguinte questão, versículo 6: tens, contudo, desculpa, estou lendo eu já estou lendo a parte seguinte aqui, o versículo 4: tenho, porém, contra ti. Se imagina, gente, depois de todas essas características que ele fala, o este entretanto, né? Ele fala: tenho, porém. Você pensa: poxa vida, elogiou e agora tem um porém ainda. Mas já não são características boas? Por que não se contentar com isso? Existem igrejas piores. Esta igreja é muito boa. Olha quantas características boas. Quem não gostaria de estar nesta igreja? Versículo 4 fala: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Uma igreja que tinha virtudes, mas tinha abandonado o seu primeiro amor. A carta de João foi escrita aproximadamente no ano 90. A carta que Paulo escreve a Timóteo, e Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, ela foi escrita aproximadamente no ano 60, 60 e pouquinho, 65, ou seja, 30 anos antes. E já haviam esses problemas de falsos mestres tentando se introduzir na igreja, e eles trabalharam muito bem esta questão de pessoas tentando introduzir heresias no meio deles. Mas este zelo foi sendo conservado por um tempo, e é como se o Senhor falasse: não é como antes, vocês já não estão agindo como no início, falta o entusiasmo, falta a alegria, falta o desejo maior de servir ao Senhor. Aquilo que vocês estão fazendo, e vocês estão fazendo mais dentro da zona de conforto de vocês, mais para administrar a questão. É como nós chegarmos aqui e falarmos: olha, eu pago as minhas contas em casa, a minha esposa faz comida em casa, nós limpamos a nossa casa, nós zelamos pelo nosso lar, pela boa convivência, nós arrumamos nossas camas. Ok, mas isso não é mais do que nossa obrigação. Nós temos que arrumar a casa, nós temos que pagar as contas, nós temos que fazer comida para comer. Mas aquela atitude inicial já não existe mais, aquele desejo de ter projetos juntos, de caminharmos juntos, ele já não parece que não é mais a mesma coisa, eu quero uma rotina. Essa é aquela coisa de início, de olha, vamos fazer esse projeto, vamos caminhar junto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, vamos guardar dinheiro para isso. Nós temos um projeto espiritual como família de crescimento. Já não é mais aquela administração ali para ir levando. A igreja de Éfeso estava levando a vida, estava administrando, já não pensava mais para frente, já não agia mais com o coração, já era mais uma questão só de administrando. Não tinha mais aquele amor inicial, aquele desejo inicial.
Aquela alegria de uma pessoa que conseguiu aquele emprego e ela quer trabalhar, fala, era o meu sonho trabalhar nesse emprego, e depois de algum tempo ela fala, segunda, falta 5 dias para sexta ainda para tirar a folga, mas tem que trabalhar, né? Ela vai lá, continua trabalhando bem, continua desempenhando muito bem o seu trabalho, ela pode até ser elogiada pelo seu trabalho, mas a atitude dela já acorda, já vai se arrastando trabalhar assim. Ela chega lá, ela até faz o trabalho, atende bem o cliente, ela faz o produto muito bem, com grande qualidade, mas no coração dela, ela fala, eu faço bem, mas vou continuar fazendo porque eu quero manter meu trabalho, porque eu quero ganhar meu salário, porque eu quero manter meu desempenho aqui, que há uma nota de avaliação, muitas vezes no meu trabalho aqui, eu quero continuar tendo uma nota boa. Mas já não tem mais aquela alegria, aquele desejo de trabalhar, de ter aquela satisfação de ver produzindo, de atender bem uma pessoa. Perdeu aqui. Dentro do relacionamento, a mesma coisa. No início do relacionamento, aquela coisa, um quer agradar o outro, ficar bem, bonitinho, cheirosinho, diz que ama, adora e tudo mais. E depois o tempo passa, continuam juntos. Mas aquela coisa já não tem mais tanto cuidado com a aparência, já não tem mais tanto aquela coisa de vamos sair juntos, vamos ficar em casa. Aquela coisa você vai administrando, você já não tem mais aquele desejo de estar junto, de fazer coisas juntos, de projetar as coisas. Perdeu a motivação. Obviamente, irmãos, aqui é apenas uma ilustração. Nós não vamos ficar pensando nas implicações de uma ilustração. Mas num casamento a idade vai chegando. Nada disso. Nós estamos falando da questão do coração, daquilo que você sente agora. Nós vemos casais que estão juntos apenas porque a gente quer se manter junto, porque precisamos nos manter juntos, mas nós não temos mais aquele amor que a gente tinha antes. A gente faz as coisas juntos, a gente paga as nossas contas, a gente cuida dos nossos filhos, mas aquela vontade de estar junto, de participar junto, de ver o desenvolvimento já não existe mais. Perdeu-se esse primeiro amor, perdeu-se aquele desejo de estar juntos. É importante aqui, irmãos, porque como nós podemos nos distanciar de Deus? Como nós podemos viver nos esfriarmos e acharmos que está tudo bem? Nós somos perseverantes, nós temos uma doutrina boa, nós temos o zelo de não deixarmos pessoas falarmos qualquer coisa na igreja, nós já freamos. Mas e o amor? E o desejo de servir ao Senhor? E o desejo de louvar ao Senhor? Onde ele está? Versículo 5, ele vai falar o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembra, pois, aonde caíste. Quais foram as causas de você perder o seu primeiro amor? Lembra onde foi que deixou-se esse primeiro amor? Aonde você estava, eles falam, eu criei no Senhor e eu tinha toda aquela vontade de servir, e a gente era tudo meio desajeitado, porque a gente queria falar de qualquer jeito para a pessoa, queria abrir a cabeça da pessoa e colocar lá dentro para a pessoa crer. A gente até arranjava algumas inimizades, mas em algum momento a gente parou. A gente falou, não vou criar muita confusão, vou falar só quando der, quando for possível, não quero criar desavença com ninguém. Aonde foi que nós caímos? Quais foram as causas? As causas podem ser dinheiro ou trabalho. Pode, porque às vezes nós podemos nos envolver de tal forma com dinheiro, com os projetos nossos. Eu quero ter um salário maior, eu quero ter um trabalho melhor. Aí quando nós temos um trabalho melhor, agora
Eu tenho pouco tempo para ler a Bíblia. Eu já chego em casa cansado, não tenho tempo nem de orar. Eu tenho projetos tão grandes para minha promoção na empresa, ou para ganhar esse dinheiro, que agora eu não tenho mais tempo de participar dos cultos na igreja. Eu não tenho mais tempo de visitar, irmãos. Eu não tenho mais a qualidade de vida que eu tinha no relacionamento com as pessoas da igreja. Lembra depois onde caíste? Podem ser relacionamentos. Isso acontece muito, das pessoas orarem por um relacionamento. Não estamos falando aqui apenas de um relacionamento de namoro, mas de relacionamento entre amigos também, onde a pessoa começa a ter uma amizade com alguém, a gente fala que aquela pessoa se afasta, se distancia. Ela vai para a igreja, mas ela não vai tanto assim. Ela já não lê mais a Bíblia como antes, porque, poxa vida, olha, meu colega me convidou para ir lá no shopping, me convidou para fazer uma viagem, me convidou para isso, para aquilo outro, então já não tenho mais tempo de servir na igreja, tanto quanto eu servia antes. A minha qualidade de evangelismo já não é mais a mesma, porque me convidaram para ir ao cinema hoje. E aí amanhã a gente vai fazer outra coisa, fazer uma pizza, e depois de amanhã a gente vai sair para fazer uma caminhada, e no outro dia a gente vai sair para uma chácara. Vai se esfriando. Coisas que podem ser uma bênção, mas que também podem nos afastar de Deus. Projetos que você possa ter de vida, que você se toma com aquele projeto todo e você vai deixando a palavra de Deus de lado, você vai deixando sua vida devocional, você vai deixando teu relacionamento com Deus esfriar, se tornar mais uma coisa na sua vida, quando Cristo deveria fazer parte do todo da sua vida, dos seus projetos, dos seus relacionamentos, da sua promoção. Ele deveria estar à frente de tudo isso. Cristo é apenas uma parte da sua vida, e aquilo vai se esfriando, baixando. Bens materiais, puxa Senhor, eu queria tanto ter aquela casa, aquele carro, aquele bem, aquela TV a cabo, aquele computador. E aí quando você tem aquilo, você toma o seu tempo, você toma os seus recursos com aquilo. Eu queria ter um cachorro, eu queria ter um gato, eu queria ter esse tipo de material dentro da minha casa. E aquilo ali você foca tanto naquilo e fala, passou a semana, não fiz, não evangelizei, não orei. Aí a pergunta pra gente que vem é: quantas pessoas nós evangelizamos esse mês, já que nós estamos no último dia do mês? Aí você vai falar, puxa vida, esse mês foi feio, acho que eu evangelizei umas 10 pessoas só, cada 3 dias uma. Ou você vai falar, puxa, acho que não foram nem 5 ou nenhum. Mas você de repente pegou pelo menos um panfletinho, entregou para alguém, você colocou numa caixa de correio? Acho que não. Você orou por alguém? Não lembro se eu orei. E o pior ainda é quando a gente pensa assim e não sente o nosso coração arder, e não sente o nosso coração nos mostrar o quão infiéis nós estamos sendo ao Senhor. Porque nós acabamos nos dedicando tanto a Facebook, WhatsApp, e acabamos postando tantas coisas maravilhosas das nossas vidas, tantas conquistas das nossas vidas, e não há tempo de nós publicarmos sobre a glória de Deus, sobre o caráter santo de Deus. As pessoas sabem tudo da nossa vida: o horário que nós comemos, o horário que nós dormimos, quantos animais de estimação nós temos na nossa casa, em que série nós estamos, que colégio nós estudamos, a empresa que nós trabalhamos, o dia que nós vamos viajar de férias, o dia que nós voltamos, o ponto turístico onde nós estamos nesse momento. Mas elas não conhecem aquele que nós dizemos que cremos. Elas não conhecem a parte que deveria ser a parte principal das nossas vidas. Então, lembra-te de onde você caiu. O que foi pedra de tropeço para você? E o texto fala aqui: arrepende-te, olha para aquilo que te fez perder tempo
e tirar o foco do Senhor e fazer com que este amor esfriasse e que você perdesse esse primeiro amor, esse desejo. Arrepende-te, Senhor, isso que eu estava fazendo está me afastando de Ti. Eu preciso mudar, preciso abandonar esta prática, preciso viver para o Senhor, preciso evangelizar mais. Quantas pessoas eu já conversei que falavam: olha, eu no início da minha vida cristã eu pegava meu carro, eu ia para tal lugar, eu levava a caixa de som, eu panfletava lá, eu fazia isso, eu ficava tanto tempo de oração, e hoje a pessoa não quer mais. As pessoas não oram mais. Elas não tiram tempo de oração como família. É importante nós termos mais tempo de oração como igreja também. Olhemos para isso, arrependermos, precisamos ter uma vida de mais oração. E ele fala então: lembra-te, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volte para o primeiro amor. A solução é você lembrar, e não apenas lembrar: isso que eu fiz é errado, mas eu vou continuar fazendo. Não, lembra e te arrepende. Arrependimento quer dizer mudar de atitude. Arrependimento é a transformação, a mudança. Volta à prática das primeiras obras. Volta como era antes. Não vive da forma como. A palavra de Deus, em vários momentos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vai falar sobre essa questão do nosso coração. A questão da circuncisão no Antigo Testamento era importante para o povo compreender, Deus deu a circuncisão para eles entenderem que eles tinham uma aliança com Deus. Só que Deus também fala, através do profeta, que eles precisavam circuncidar o coração. Não era só a circuncisão física. A Bíblia também fala sobre circuncisão de ouvidos. A Bíblia também fala em Romanos que nem todos os que são de Israel são de fato israelitas. Não era apenas uma questão étnica, mas era uma questão de coração, uma questão interna. A vida cristã é uma questão interna. Então havia um problema interno aqui. Porque se você olhasse de fora, que igreja boa, que igreja perseverante, que pessoas trabalhadoras, mas perderam o primeiro amor. A atitude já não é mais a mesma, já não contribuem mais da mesma forma, já não oram mais da mesma forma, perderam este primeiro amor. O versículo 5 continua falando, ele fala: e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que o Senhor está falando aqui é: se você não se arrepender, esta igreja vai acabar. Esta igreja não vai mais existir se você não se arrepender. Eu vou mover este candeeiro do lugar. E o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Ela não existe mais. Só ruínas. Um sítio arqueológico que serve para ser estudado os séculos anteriores. O Senhor cumpre as suas promessas. Venho a ti e moverei do seu lugar. Será que nós estamos preparados para ouvir isso? Será que o Senhor pode chegar a nós e falar: vocês perderam o primeiro amor de vocês? Vocês estão preparados para um dia nós chegarmos aqui e falarmos: hoje é a nossa última reunião, é o nosso último culto, vamos fechar as portas e entregar no imobiliário? Mas a Bíblia fala que a igreja do Senhor, né, que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Irmãos, a igreja invisível do Senhor é uma igreja invencível. Ela não será vencida em nenhum momento, a igreja do Senhor. Mas uma igreja local pode fechar as suas portas, sim. Muitas já fecharam.
no Brasil, na Europa, berço do cristianismo. Sim, igrejas que servem para as mais diversas situações museu, boate, restaurante. Já foram grandes igrejas tradicionais, ortodoxas, reformadas. Não existem mais. Muitas delas tinham boas teologias. Muitas delas foram por um bom tempo zelosas, mas perderam seu primeiro amor. Deixaram de olhar para o Senhor, deixaram de viver a empolgação do Evangelho, deixaram de viver a alegria do Evangelho em meio às perseguições que podem existir. Vejam que nós falamos aqui, que na igreja de Éfeso, as pessoas eram perseguidas. Elas creram no Evangelho, começou a perseguição ali, porque o povo começou a ver aquela transformação. E eles foram perseverantes por um tempo, mas depois perderam este primeiro amor. Ou será que nós estamos preparados a nos voltarmos para este primeiro amor? Eu quero me dedicar mais ao Senhor, eu quero viver mais para o Senhor. Eu não quero apenas administrar aqui, mas eu quero mostrar que eu amo esse Cristo mesmo, assim como eu mostro que amo a mim mesmo quando eu começo a falar das minhas realizações para os outros, das minhas conquistas. Eu quero falar daquilo que Cristo conquistou por mim, que eu não poderia conquistar. Eu posso ter conquistado várias coisas, não sem Cristo também. Mas aquilo que Cristo conquistou, nenhum de vocês conseguiria conquistar. E você deve falar com alegria, com entusiasmo, com dedicação, com perseverança, com convicção. Versículo 7 vai falar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Prestem atenção, atentem para aquilo que o Senhor está falando. Deem ouvidos para o que o Senhor está falando. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão cegas, surdas e mudas para o Evangelho. Onde pessoas que se dizem cristãs falam as maiores baboseiras. Então ouça o que o Senhor quer falar para você. Se quer ouvir a voz de Deus, olhe para a palavra de Deus. Não fique confabulando, não fique de achismos. Ouça a voz de Deus através da sua palavra. O texto continua falando: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então ele fala: aquele que perseverar, o vencedor, ele estará com o Senhor. É uma forma de falar, estará na eternidade com o Senhor. E aqui ele faz essa alusão à árvore da vida que estava lá no Éden, onde havia a árvore da vida e havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, são retirados do Éden. É colocado um anjo na porta do Éden para que eles não entrem e não comam da árvore da vida. O Apocalipse também vai fazer esta alusão à árvore da vida, lá no capítulo 22, no versículos 2. Ele vai trazer uma descrição ali, né, da Nova Jerusalém, falando: no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Versículos 14 e 19 vai falar: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. E o versículo 19: se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então a árvore da vida, ela traz nos remete à eternidade, à Nova Jerusalém, onde nós estaremos com o Senhor e todas as coisas serão restauradas. Aquilo que o ser humano destruiu, deformou com o seu pecado, o Senhor vai restaurar as coisas como eram antes. Então o Senhor nos mostra aqui a responsabilidade de nós como cristãos. Falar: o vencedor será dado. O Senhor nos chama uma vida de perseverança, uma vida de serviço ao Senhor, não apenas de serviço, mas de amor. É você ir servir ao Senhor de coração. Senhor, eu estou te servindo, estou servindo ao Rei,
Eu sou servo do Deus Altíssimo. Tem pessoas que têm o grande orgulho de falar, eu trabalho em tal empresa. A pessoa usa o crachá na empresa, ela tem tanto orgulho que a hora que ela vai almoçar no restaurante, ela continua com o crachá para fora, só para dizer que ela pertence àquela empresa. Ela vai para casa, ela pega o ônibus ou entra no carro, ela chega lá na rua de casa, ela sai com o crachá. Ela vira com aquele crachá para mostrar que ela é daquela empresa. Nós precisamos ter este orgulho, essa vontade de mostrar, eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sou servo de Cristo, eu quero lhe apresentar este Senhor. Eu quero lhe apresentar aquele Senhor que vai te tirar dessa vida de pecado, que vai te tirar dessa vida de condenação e trazer para a vida eterna. Aquele que vai te tirar da sua condenação e vai te trazer para a salvação. Esses são os vencedores, são aqueles que vão perseverar até o fim e vão desfrutar da comunhão com o Senhor na Nova Jerusalém. Algumas reflexões para nós. Cristo fala à sua igreja através dos líderes. Lembre-se, ele começa falando ao anjo da igreja. Nós somos líderes da igreja e temos esta responsabilidade de levarmos a palavra de Deus e seremos cobrados por aquilo que falarmos à igreja também. Nós temos uma responsabilidade como líderes da igreja. E a igreja também necessita de estar cada dia refletindo e vendo se de fato é assim que está sendo falado aqui. Como em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo vai falar dos bereanos, que eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles conferiam a palavra de Deus e viam se de fato era assim, em relação àquilo que Paulo estava falando. O Senhor reconhece os esforços e acertos da igreja. Perceba aqui que a igreja de Éfeso e as outras igrejas, ele vai falar, olha, vocês fizeram isso, vocês acertaram nessa questão, o Senhor os elogia, e isso é importante. É importante nós mostrarmos para a igreja, olha, nós temos uma igreja que preza pela palavra de Deus, que quer ver o nome do Senhor glorificado, de pessoas que trabalham, de pessoas que se dedicam. Mas o Senhor também confronta o erro e chama a igreja ao arrependimento. O Senhor mostra, há algo errado aqui. Mas Ele não mostra apenas o erro. Olha, voltem, vejam onde vocês caíram, se arrependam. Perceba, né? Deus não fica só passando a mão e Deus também não fica só fustigando. Óbvio que se há só erros, o Senhor só vai fustigar. Mas se há o acerto, o Senhor vai mostrando. Ok, tá bom, aqui, você está fazendo correto, mas precisa acertar aqui. Cadê o primeiro amor? Cadê o coração disso? Fazer sem coração. Quando a gente vê um jogo de futebol, a gente fala, esse time está sem alma. Não qualquer esporte, na verdade. O futebol aqui, que é o esporte mais praticado no Brasil, mas qualquer outro esporte. Fala, esse time está jogando de forma burocrática, não tem alma, não tem raça, não tem coração, você não vê a alegria desses jogadores. Ele está jogando, ele está dando os passes, ele está dando os dribles. Mas fala assim, é um time triste. A igreja precisa ter essa alma, a igreja precisa ter essa alegria. Fala, ok, doutrina, ok, fidelidade, ok. As pessoas estão fazendo, ok, mas cadê a alegria, cadê o desejo, cadê aquela vontade de estar com o povo de Deus? De não ser mais alguma coisa na sua vida, mas de ser aquilo que é o mais importante da sua vida. Que você não vai dividir aquilo com ninguém. Cristo é exclusivo, eu amo a Cristo mais do que qualquer outra coisa. O Senhor Jesus fala, se você não amar mais a mim do que pai, mãe, irmão, você não é digno de ser meu discípulo. É um desafio enorme. A perseverança da igreja é necessária para que esta desfrute das promessas do Messias. Perseverança na palavra de Deus. Perseverança no amor, na dedicação, em meio às dificuldades, em meio às perseguições, perseverança. Como será que está o nosso amor por Deus? Não apenas, eu vou à igreja, eu participo da ceia, eu ajudo na limpeza,
de vez em quando eu dou uma oferta, mas eu estou fazendo com amor, estou fazendo como aquela viúva pobre, e não apenas como aqueles homens que iam lá jogar aquelas moedas, mas ela dedicou tudo que ela tinha. Amor verdadeiro. Ela confiava no Senhor. Qual é o nível de empenho que nós temos para ver a igreja crescendo? Para que vejamos o nome de Cristo glorificado. Qual é o empenho que nós temos? Qual a qualidade de oração que nós temos, de tempo de oração? Quantas pessoas nós temos orado por pessoas? Nós temos evangelizado pessoas. E se nós temos feito isso, mais do que isso, é porque você ama a Cristo e não apenas para que a igreja cresça. Você que o objetivo sempre é glorificar a Cristo, não apenas a igreja crescer. Porque eu vou evangelizar porque eu não quero que a igreja feche. É errado. Você não vai evangelizar porque você quer que a igreja não feche, ou porque você quer que a igreja cresça. Você vai evangelizar porque você quer ver o nome de Cristo glorificado. Aqui não é uma empresa. Você não vai anunciar como uma empresa faz lá. Vou anunciar na internet e na TV porque eu quero vender mais. Nós queremos ver o nome do Senhor glorificado. Não apenas mais pessoas. Nós queremos ver o nome de Cristo glorificado. É para isso que você deve fazer. Porque senão você deve refletir aonde está o seu primeiro amor. O amor diz respeito à atitude, coração. Não apenas a prática. A prática é executiva. Ela estava perdendo o coração. Irmãos, esse é um desafio para todos nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite. Se nós nos distanciamos desse primeiro amor, a nos voltarmos ao primeiro amor, a olharmos para aquilo que nós éramos como cristãos, com toda aquela vibração, com todo aquele desejo. Senhor, hoje eu vou te servir. Vou aproveitar cada oportunidade de servir, porque eu amo a Ti. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, somos pequenos.